Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Perdão, Amor, que foi o último livro que eu li no Kindle Unlimited. E assim, o Pedro e a Beatriz, eles estavam de casamento marcado e 4 dias antes da cerimônia, ela simplesmente não acorda. Ela foi o primeiro amor dele, a pessoa mais importante da vida dele, e ele decide que ele nunca mais terá ninguém. Porém, 2 anos depois, ele vê uma garota da vida pela qual ele sente desejo e ele contrata ela, apesar de ele afastar ela várias vezes por se sentir culpado, por achar que ele está traindo a própria noiva. Porém, eles vão se conectando e ela também perdeu o primeiro amor dela, no caso dela para o câncer. E apesar de tudo, ela é muito feliz, ela tenta sorrir, apesar da vida que ela precisa levar, enfim. E apesar de ele seguir se sentindo culpado, o Pedro acaba apresentando ela para os pais dele, que já sabiam de tudo, foi inclusive uma sugestão deles, né? E ele decide contratar ela por todos os finais de semana também, além de para esporádicos eventos da semana, dar as chaves do apartamento, um cartão para as despesas nesse período, porque ele, segundo ele, né, ele não aguenta mais os olhares de pena das pessoas quando olham, quando falam com ele. Eles vão se conectando cada vez mais. Ela fala sobre os pais dela, como ela saiu de casa, apesar de ela não contar o exato acontecimento que tornou tudo tão ruim assim. E ele pede que ela vá até um evento com ele, porém lá eles encontram um cliente sobre o qual ela já tinha falado com o Pedro, que inclusive é uma pessoa com quem a empresa dele tem negócios, e é o cliente que gosta de machucar ela especificamente, o que faz o Pedro ter um choque de realidade sobre como exatamente é o trabalho dela, e ele começa a agir super friamente com ela. Ele decide terminar tudo por causa disso, porque ele não consegue lidar com o tipo de vida que a Evelyn leva, mas ao invés disso, ele acaba fazendo uma proposta para ela ir morar com ele, e vai cobrir todo o valor que ela faz por mês. Porém, ela não quer aceitar, já que se ele mudar de ideia ou não a quiser mais, ela não vai ter para onde ir, ela não vai ter o que fazer. E o Pedro vai, porque ele é rico, podre de rico, paga 5 anos adiantado para garantir que ela não estará na pindaíba se as coisas terminarem antes do previsto. Eles passam 2 meses muito bons juntos e a Evelyn decide contar para ele o grande segredo dela, o motivo dela ter entrado nessa vida e tudo mais, e também o motivo dela não suportar os próprios pais. Que enquanto o namorado dela lutava contra o câncer, ela descobriu que ela estava grávida. Os pais dela, que são obstetras, fizeram o parto dela em casa e levaram o bebê embora, se recusando a dar qualquer informação sobre ele. E ela entrou nessa vida para se distanciar dos pais, para juntar dinheiro rapidamente, para procurar um advogado, procurar o filho dela nesses 2 meses que se passaram, que ela nunca nem conseguiu ver ou segurar. Então, o Pedro chama os pais dela para jantar, já como ele é rico, eles acham ele digno, né? Ameaça eles para conseguir recuperar o bebê que vem morar com eles na semana seguinte. Ele também adota um cachorro para eles e ele promete exclusividade para Evelyn, apesar de ambos ainda afirmarem que isso é só um acordo com prazo de validade, que ela está trabalhando. E é incrível o quanto esse livro, apesar da temática e dos assuntos difíceis, fez eu me conectar com essa história e ler por horas, assim, sem ver o tempo passar. As coisas acabam dando uma guinada brusca quando o melhor amigo da Evelyn, que é um senhorzinho de mais de 70 anos que parece Papai Noel, morre. O Pedro fica lá por ela, apoia ela, mas depois a advogada dele entra em contato e avisa que ele deixou todos os bens dele para a amiga, que agora está milionária, justamente para ela não precisar depender de um acordo com um rapaz que talvez nunca possa amar ela como ela merece. E agora ela tem uma decisão para tomar, já que ela não depende mais do Pedro de nenhuma forma, ela pode cuidar de si mesma e do próprio filho. Então ela se muda para casa que agora é dela e o acordo entre eles acaba. Só que ambos ficam miseráveis e uns dias depois ela chama o Pedro para sair e ele se recusa, porque ele ainda tem muito fixo na cabeça dele que ele não ele estaria traindo a Bia. Ele usava o acordo deles como uma forma de aliviar a consciência pesada por estar gostando de outra pessoa. Então,
ele se recusa a sair com ela e ele a vê saindo com outra pessoa. E daí ele vai lá e ele toma uma decisão ruim, que é propor sexo pra ela de novo, mas sem compromisso. E dessa vez a Evelyn se recusa, porque ela fala que ela vale mais do que isso e agora ela não precisa mais se sujeitar a isso. Então ela se recusa e corta qualquer contato com ele. O que é bem difícil, até porque o filho dela é muito apegado a ele também. Finalmente, ela percebe, como eu falei, que está apaixonada por ele, porque apesar de ela não ter a culpa, a questão que ele tinha, ela também se recusava a ver o sentimento e ela decide se afastar completamente, o que causa ainda mais sofrimento, já que esse homem não abre mão. Então ela decide ir para Portugal, onde vivem os avós do filho dela, né? E quando Pedro descobre, ele finalmente toma uma atitude, toma uma decisão, conversa inclusive com a melhor amiga da noiva dele, né? Pede a Evelyn em casamento e ele se muda para morar com ela e com o bebê, enquanto ela o leva na viagem para conhecer os avós. Na volta para o Brasil, a Evelyn descobre que está grávida e ambos ficam muito felizes com isso. Uns dias depois ela tem ali um pequeno sangramento, eu não entendi o porquê colocar essa emoção no final, mas colocaram, mas tudo ficou bem, ela só precisa de repouso. E os últimos capítulos do livro giram em torno deles planejando o casamento, dela sendo mimada por ele, eles sendo felizes com as crianças. Então, assim, como eu falei, é um livro que, pela temática, enfim, eu achei que seria uma leitura qualquer e eu achei a história muito cativante. Você entende os sentimentos, você quer, como que eu posso descrever? Você torce por eles, você vê os motivos dela e você tem uma perspectiva de uma vida que é muito julgada, mas que não é agradável para quem vive nela. Então, assim, gente, é um livro enorme que você lê como se ele tivesse 50 páginas. Está disponível no Kindle Unlimited, né? E eu espero que vocês gostem. Até mais!